Olá, você já pensou em deixar tudo aqui no Brasil e iniciar uma nova vida em outro país? Saiba que essa tem sido a realidade de muitas famílias brasileiras. Segundo estimativas do Ministério das Relações Exteriores, há mais de 3 milhões de brasileiros morando no exterior. E entre os países mais requisitados estão os Estados Unidos, Japão, Paraguai e Portugal. Imigração é o tema do Miscelânea de hoje. A imigração é definida como o ato de deixar o local de origem com a intenção de se estabelecer em outro país. Hoje, a nossa intenção aqui é esclarecer as principais dúvidas sobre esse processo e também ouvir a experiência de quem já vive essa realidade. E quem está aqui hoje é Luiz Riral, especialista em documentação de visto. Bem-vindo, muito obrigada pela presença. Luiz, vamos lá. Por onde um empresário ou uma família deve começar quando se decide mudar de país? Primeira coisa é definir para onde ele deseja ir. Parece uma coisa óbvia, né? Mas assim, cada país tem uma regra diferente. Tem uns que têm mais facilidade, outros não. Mas a maioria dos países que exigem visto, a dificuldade burocrática é grande. Então, o planejamento é essencial. Ele começar a planejar um ano antes é totalmente normal, coisa que brasileiro não está muito acostumado. E a questão assim, tá, ele definiu o país, mas como que eu vou viabilizar essa minha ida ao país? Como é que eu vou ficar lá? Como é que eu vou me sustentar? E esse processo assim mesmo dessa transição, do que fazer lá, do que buscar o que é permitido? Por isso que eu falo que a programação é essencial. Por exemplo, uma pessoa solteira vai ter um objetivo diferente de uma família com 2, 3 crianças, ou com adolescentes, ou com jovens mais amadurecidos, né? Então, por isso que a pesquisa é essencial, a programação da viagem é essencial e realmente se eles querem morar. Eu sempre indico para quem vem buscar os nossos serviços, né, ou conselhos, que a pessoa primeiro conheça o país. Né? Um exemplo fácil, Estados Unidos. Existe o visto de turista e existem os vistos específicos para cada finalidade, seja de estudos, seja de trabalho, seja de investidor. Antes de chegar lá, tirar o visto de turismo, que é um visto abrangente, ele vale por 10 anos, a pessoa vai poder ir quantas vezes ele quiser, conhecer o lugar, conhecer cidades e ver na realidade se realmente é aquilo que ele está esperando. Às vezes você pensa que a realidade de um país é uma maravilha, porque é lógico. O que passa para você é somente as partes boas. Mas ali tem tantas dificuldades como a gente tem no nosso dia a dia. É sempre mais verde, né? Exatamente. Mas esse conhecer a realidade é como se fosse uma viagem mesmo de férias? Sim. Ou não? Ficar um tempinho a mais? Ficar um tempo a mais. Um visto de turista, por exemplo, para os Estados Unidos ou para o Canadá, permite que você fique até 6 meses. Se é um empresário que tem condições de fazer isso, eu aconselho a ficar pelo menos um mês para conhecer. Sim. Pelo menos a região dia a dia onde ele daquele deseja. lugar, né? Normalmente quem coloca na cabeça que quer viajar para o exterior, ele tem um amigo, um parente que mora na região. Então, nada mais fácil do que você ir para a região, ver como que a própria pessoa sente, né? Aí entra a parte social também. Se é um casal com um filho pequeno, por exemplo, até uns 5, 6 anos, a criança vai se adaptar em qualquer lugar do mundo. Né? Agora, passou um pouco disso, tem que ver se a criança vai ter essa adaptação. Se for um adolescente, pior ainda. Né? Imagina uma adolescente de 13 aos 15 anos, tem toda a amizade, tem um namoradinho, namoradinha, vai mudar de vida. Então tem que ver se a adaptação vai ser boa para a família realmente. A gente falou aí dos países mais procurados, né? Os Estados Unidos sempre à frente, mas você acha que as pessoas hoje já estão se aventurando aí em outros países que também não fazem parte dessa lista aí que a gente mencionou dos mais procurados? Assim, quem busca uma vida fora do Brasil quer uma vida melhor, normalmente. O que eu sinto agora, no momento, é uma mudança um pouquinho do perfil. Antigamente você via só o aventureiro, agora não. A falta de expectativa, infelizmente, do nosso país, tem levado muitas pessoas que têm uma vida estável no Brasil a querer uma vida mais segura fora, ou então uma vida mais estável fora do Brasil. Então isso acaba levando as pessoas a buscarem países como o Canadá, por exemplo,
né? Austrália, que dá condições de você realmente ir de mudança, emigrar realmente para esses países, né? Essa é uma diferença grande do que acontecia no passado, não é mais o aventureiro só. Ainda existem muitos que vão através da aventura, querer uma coisa nova, às vezes através de uma porta, através de uma bolsa de estudos e acaba se adaptando ao lugar. Agora não, eu vejo famílias, empresários que desejam uma vida mais estável, mais confiável, né? Então, isso que a gente percebe, né? Porque antigamente as pessoas iam e as pessoas falavam, né? Vai para trabalhar em subempregos, né? Sim. Até porque geralmente não tinha o visto permitido para trabalho. E agora eu noto mesmo essa mudança, né? É muito difícil conseguir, assim, esse visto de trabalho, ir de maneira legal. É um processo, você falou que cada país é de um jeito, sim, né? Mas a gente poderia, assim, dizer aí, para quem está pensando nisso, é um processo muito complicado para você ir com toda a documentação, ok? É burocrático, né? Caro também é? Depende das condições de cada pessoa. Vamos falar de países diferentes, né? Só para exemplificar. O Japão, o condicionamento dele para você ir fácil é você ter a descendência. Até a terceira geração você tem uma certa liberdade. Sim. Você tem que ter um emprego garantido, ou a carta de garantia, ou um parente que se responsabilize por você lá. Outros países como Canadá e Estados Unidos, às vezes a via mais fácil, né? Através de uma escola. Você vai estudar lá, fazer uma pós-graduação, uma faculdade, sim, e acaba tendo a permissão de trabalho. O Canadá, por exemplo, né? Para você conseguir um visto desses para o Canadá, por exemplo, você tem que viabilizar isso daí. Um casal, por exemplo, né? Eu vou falar de exemplos que talvez seja mais fácil de entender. Um casal que tem um nível de inglês favorável, né? Porque assim, para você requerer o visto de entrar numa faculdade ou uma pós-graduação no Canadá, por exemplo, você tem que atingir um nível que é 83 pontos no TOEFL para você poder ingressar direto na faculdade e ter o visto específico para esse estudo. Sim, sim. Né? Senão você não pode. Você vai ter que fazer uma preparação, pode ser feito, mas você não vai diretamente com o visto de estudos com permissão de trabalho. Tanto que nessa parte do trabalho eu vejo algumas pessoas falando, eu quero arriscar a vida fora. É preciso ter em alguns países um emprego garantido, tipo, olha, eu só vou conseguir mudar se eu tiver ou não. Eu vou largar tudo. Se for o visto de trabalho, você só pode conseguir se você tiver um trabalho. Então, e também tem às vezes a incompatibilidade, né, da formação mesmo, né? Por exemplo, tem uma prima que é arquiteta, trabalhava aqui no Brasil e na Austrália o certificado dela não tinha validade nenhuma, então ela teve que fazer um novo curso lá praticamente. Isso daí não precisa nem ir tão longe, tipo... tem muita gente que está indo para a Argentina fazer cursos de medicina, por exemplo. Tem que fazer a validação aqui. Sim. Então, e vice-versa. Se um médico vai daqui para outro lugar, ele tem que fazer a validação em cada país e cada um tem a sua regra específica. Então, tem algumas áreas que são mais fáceis, outras que não. Medicina, é claro que é um pouco mais complicado porque lida com vidas. Sim. Uma área administrativa, por exemplo, é um pouquinho mais flexível porque você não vai lidar diretamente com a saúde, né? Agora comentando uma parte que eu acho que interessa a todos e gera muitas dúvidas, que é a parte financeira. Sim. Quais são as despesas que a pessoa tem que se preparar tanto para a parte mais burocrática quanto para viver neste outro país? O essencial é você, como eu falei, a programação, né? Então você tem que ver o custo de vida na região onde você vai morar, não é só por causa do país. Tipo, o custo de vida em São Francisco é totalmente diferente do que em Miami. O custo de vida em Adelaide é diferente do que em Sydney, né? Então cada cidade dentro do país vai ter um custo de vida diferente, então você tem que se preparar para isso, né? Em alguns lugares se calcula, por exemplo, nos Estados Unidos, em geral, $1.500 por pessoa para sobreviver. Esse daí é uma conta legal de você fazer, né? E você tem que se manter pelo menos por um ano. Isso daí, se você está mudando para um lugar, em um ano vai acontecer tudo de terrível que pode acontecer na sua vida no começo, né? Eu conheço gente que foi para trabalhar tudo certinho, e era em subemprego, mas correto, no Japão, por exemplo. Sofreu um acidente nas primeiras semanas. Como vai se manter desse tempo? Nossa. A pessoa tem que pensar nessas possibilidades. Existe a possibilidade de acontecer tudo isso.
E a recepção costuma ser boa aos brasileiros nos outros países? Tem algum país aí que é o mais receptivo? Olha, mãe que nem Brasil não existe. Não tem, né? Igual a gente abraça já todo põe pra dentro de mundo. casa. Turista bem-vindo em qualquer lugar do mundo. Agora, quando você está indo de mudança, é um pouquinho diferente. Tem lugares, assim, não dá para generalizar. Né? Então, muita gente fala, os Estados Unidos, o americano é fechado. Não, ele tem o jeito dele. E, assim, outra coisa que eu vejo muito, de todos os países que eu conheço, né, e da minha vivência fora, o brasileiro tem uma dificuldade do lado contrário, de se adaptar ao lugar. Ele faz a pessoa recebe muito bem a pessoa, Sim. mas é difícil ele se adaptar no lugar, né? Tipo, se você vai para um país como o Japão, que é uma cultura, né, milenar, onde tem todas as suas peculiaridades, você não vai mudar isso. É você que tem que mudar para se adaptar ao lugar. Se você vai para o Canadá, tem a cultura natural deles. Se você vai para a Alemanha, também tem a cultura deles. Você vai se adaptar. Você sentiu esse choque maior em alguns lugares que você já esteve? Sim, todo mundo sente, em algum momento. Mais marcante, assim. Só que assim, depende de como você se prepara, a programação que você faz. Se você se prepara para enfrentar as dificuldades, se vier coisa boa é fácil. Agora, ao contrário, não. Se você achar que você viver fora do país é um mar de rosas, é tudo maravilhoso, você vai se arrepender. Então, por isso que eu falo, a programação, pesquisa, o planejamento é a parte mais importante de você querer uma vida fora do Brasil. Perceber que existe contratempos imprevistos e problemas em todos os lugares, né? Mas essas famílias que vão já com previsão de volta, vou ficar 2 anos fora e volto. Tem algum conselho, assim, porque tem pessoas que resolvem vender tudo, depois eu penso daqui 2 anos. Esse é o perfil da maioria. A maioria faz isso. Vai para ficar um pouquinho já. Mas assim, eu falo, entra no planejamento. Se você vai e volta em 2 anos, mas por que você vai? É só um contrato de trabalho de 2 anos? Quem vai junto com você? Né? Tem que pensar nesse lado. A sua família está propensa a essa mudança junto com você? Né? Eu falo muito como pai de família, digamos assim. Se você tem um filho, você tem que pensar no seu filho, no bem-estar do seu filho, na adaptação, no estudo dele, se a criança ou o jovem entende essa língua, né, e entende essa cultura, porque vai ser um choque. Toda mudança gera choques, gera uma certa dificuldade. Legal, mas sem dúvida é sempre uma experiência muito enriquecedora, né, para a família, para todo mundo. Acho que abre a cabeça, né, também. Nosso tempo aqui do primeiro bloco terminou, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e no segundo bloco tem mais, né, Carol? Isso, teremos uma convidada especial, a Nani Martins, que já esteve aqui no Miss e ela mudou, está morando nos Estados Unidos, está na Flórida e vai participar via Skype, contando um pouquinho dessa experiência, como foi o processo de mudança, então não saia daí que a gente volta já. Daqui a pouquinho, até mais. Estamos de volta com o Miscelânea e agora a gente vai conversar por Skype com a Nani, que já foi aqui nossa convidada 2 vezes no Miscelânea e agora está lá começando uma nova vida na Flórida, nos Estados Unidos. Nani, então, tudo bem? Você está ouvindo a gente? Oi, gente, estou ouvindo sim. Oi, bom, Nani, então eu queria que você contasse pra gente por que você, seu marido e seu filho, por que vocês decidiram se mudar para a Flórida? Bom, por algumas questões. A primeira, na verdade, a que nos motivou a vir até aqui foram questões profissionais. Tanto a minha empresa quanto a empresa do meu marido tem bastante cliente fora do país. Então, nós decidimos vir até mesmo para ficar mais próximo desses clientes e também para executar algumas estratégias profissionais. Depois, começaram a vir as questões pessoais, que elas também devem ser consideradas e também importantes. E por isso nós estamos aqui. E como foi essa escolha dos Estados Unidos? Você comentou já a questão do trabalho, tinha clientes aí, tem alguma particularidade com os Estados Unidos em si? Olha, na verdade os Estados Unidos nunca foi uma opção, acabou acontecendo por conta de clientes bem importantes, não somente financeiramente, mas clientes que vão nos trazer aí cases de sucesso que talvez em momento nenhum nós teríamos, em outro momento iríamos ter.
E acabou que Estados Unidos aconteceu. E depois nós começamos a fazer estudos sobre a cidade, estudos sobre o país, sobre as regras, sobre leis, e aceitamos e aqui estamos. Mas foi muito tempo de planejamento, foi muito dinheiro gasto para estar aqui, foi muito burocrático. Mas é isso, estamos nos Estados Unidos, numa cidade bem parecida com o Brasil, Flórida, numa cidadezinha chamada Melbourne, só que ela é bem desconhecida, mas ela é uma das cidades mais lindas que eu já passei. E ainda é bem recente, né? Você está um pouco mais de um mês aí, então eu queria saber como é que foi assim, essa primeira impressão. Você tem um bebê de 1 ano, e ele já está até na escolinha, então eu queria que você contasse pra gente essa primeira impressão aí do seu novo lar. Olha, uma coisa muito estranha foi que, tanto para mim quanto para o meu marido, tudo pareceu muito natural, parecia que nós nunca havíamos saído daqui, até mesmo porque a cidade é uma cidade de clima tropical, é uma cidade que tem praia, não tem frio, não tem neve, não tem nada disso. Então, para nós é muito, muito natural, assim, não foi tão... culturalmente, a cidade é bem próxima a algumas cidades do Brasil, inclusive a São José dos Campos. Então, eu moro hoje dentro de um condomínio muito próximo ao condomínio que eu morava em São José dos Campos. Então, pra gente, não foi tão estranho, né? Agora, se eu tivesse vindo de uma grande capital como São Paulo, por onde eu morei muitos anos, e tivesse vindo pra cá, pra essa cidade, nesse formatinho todo bonitinho, realmente eu acharia muito estranho. Mas a nossa primeira impressão foi, tipo, estamos em casa, né? O Henry, nosso filho, fez 1 ano quando chegou aqui na semana seguinte. Para o Henry, eu acredito tenha sido a melhor coisa e vai ser a melhor coisa da vida dele. O Henry se desenvolveu muito, apesar de 1 mês e meio, ele se desenvolveu bastante. Ele começou a falar as primeiras palavras dele em inglês, então isso é muito legal. A educação daqui ela é bem diferente da do Brasil, então nós recebemos uma agenda todos os dias online, que é relatado detalhe por detalhe de cada ação dele, de cada desenvolvimento. É impressionante como a educação aqui é diferente. Para nós que estamos pagando em reais ainda, para nós é caro, mas se você for considerar em dólar, não é. Aqui uma escolinha custa em torno de $200 por semana. No nosso caso, mais alimentação, porque nós não aderimos à alimentação do ensino daqui, que é incluso... coisas como hambúrguer, pizza, batata frita, doce. E para nós isso é inaceitável. Então eu já ainda estou gastando bastante com alimentação, mas é isso. Nessa parte dos gastos, assim, como vocês programaram com as coisas que ficaram? Carros, casa, venderam tudo e partiram para uma nova vida ou não? Preferiram ser mais cautelosos quanto a isso? Olha, nós não vendemos tudo. Não excluímos, inclusive lotamos o sótão da minha sogra e da casa do meu sogro, porque nós não nos desfazemos de tudo, não nos desfizemos de tudo, até mesmo porque nós estamos aqui, querendo ou não, é um teste, gente, não, assim, é uma vida, eu não posso simplesmente deletar e começar de novo como se fosse um trabalho num PowerPoint, não é assim que funciona, né? Então nós fizemos realmente um planejamento financeiro, que eu sou uma pessoa financeiramente, se tratando de finanças, eu gosto tudo de muito, eu cuido de cada centavinho mesmo, não sou mesquinha, mas eu sou bem organizada. Foi o que nos ajudou, porque na nossa mudança o dólar bateu quase 5, deu 4 e pouco mais taxa, dava quase R$5. Então é muito dinheiro. Nós gastamos muito para a mudança, toda a burocracia. Se não tivesse tido uma programação... e uma coisa que eu nunca falo e que eu nunca levei em consideração quando eu viajava e eu não coloquei no meu cronograma financeiro e que pra mim foi a coisa mais... Foi plano de saúde, foi seguro-saúde. Você tem que entrar com seguro-saúde aqui primeiro, porque o plano de saúde aqui é muito caro. Então, se você tiver uma pedra no rim, você vai deixar $12 mil e meio aqui no hospital. Isso para você expulsar naturalmente. Então é tudo muito caro. Você precisa sim ter um seguro-saúde. E a gente nunca pensa que isso é um custo. Para você ter uma noção, no Brasil, para você cotar um plano de um seguro-saúde para 3. No caso, meu filho, ele nem conta tanto, mas eu, meu marido e meu filho, vai de 7 a 21 mil reais. Nossa, por 6 meses. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Meu Deus, Nani. É muito dinheiro. E a gente não coloca isso na programação financeira. É uma coisa que a gente
deixa meio que de lado. E isso deve ser a primeira coisa antes da passagem, antes de moradia, porque é muita grana. Muito legal. É bom que assim, você foi e você tem todo um conhecimento aí de planejamento, de negócios, então deve ter sido um pouquinho mais fácil para você. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria que você desse rapidamente 3 dicas para as famílias que estão querendo aí esse desafio para a vida. Ó, só completando o que o Luiz falou, gente, leve muito em consideração o que o Luiz falou, é muito importante. As pessoas vêm pra cá achando que aqui é o sonho americano, de sonho. Vai demorar muito pra você viver o sonho. Realmente as coisas aqui são bem difíceis. Eu estou falando dos Estados Unidos, tá? São bem mais difíceis, inclusive para latinos como nós, brasileiros. Parece que quando fala que você é latino, parece que a dificuldade ela vai até a 10ª casa. Então, faça uma programação financeira sim, controle a sua ansiedade, faça tudo no tempo certo. Quando você vem para tirar o seu visto, mesmo que de turista, você precisa provar e precisa dizer que você tem dinheiro para ficar o tempo que você vai ficar aqui. Isso não é apenas uma burocracia, é uma necessidade que você precisa ter. Porque se você escorregar, quebrar o pé aqui, acabou, não tem dinheiro, não tem nada. Então você realmente precisa se programar financeiramente. Independente do país, conhecer a cidade que você está indo, conversar com as pessoas, não ir tanto por blog, sabe? Faça você as cotações diretas. Existem brasileiros que prestam serviço aqui de tudo, que vai desde a entrega de uma marmita até corretores de imóveis. Então faça cotações reais, para você saber realmente quanto que custa para viver aqui antes de vir. Não vai tanto por estimativas de blog, não. Porque aqui, de um bairro para outro, muda muita coisa. É chamado de condato, né? Muda muito. O que mais? E uma razão que para mim eu considero muito importante levante se a cidade que você está indo, o país que você está indo, tem oportunidade para a sua área de atuação e para a sua carreira. Ou para o que você quer da sua vida. Porque a maioria das pessoas vem para cá por conta do inglês e também por conta da validação de currículo e da validação de diploma. Ela precisa trabalhar em subemprego. Mas eu acredito que nem todo mundo queira viver disso, que as pessoas querem sim vir para cá e atuar na sua área de atuação, né? Trabalhar no que ela no que ela planeja quanto carreira. Então, ver se essa cidade e se esse país ele tem mercado para você, mesmo que nesse primeiro momento, até mesmo a médio prazo, você não consiga migrar, mas que sim, esse lugar tenha oportunidades não somente para você, quanto para o seu cônjuge, para o seu filho, enfim. Se planeje, gente, porque aqui de sonho não tem nada. Nene, muito obrigada pela participação. Eu acho que o maior recado aqui é a questão do planejamento, desde o início até pós-mudança. E ela falou ali em sonho, né? Ela tá coladinha ali na Disney. O Henry vai ser best friend do Mickey. Isso tá ótimo. É demais, tá? Nene, todo sucesso para você nessa nova caminhada, nesse novo país. E o Miscelânea vai ficando por aqui. Isso, a gente se encontra aqui na TV Univap. Fique de olho lá nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, que sempre tem muito conteúdo para vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.